Fala galera, Desascope, tudo bem com vocês? Arthur Marques por aqui para começar um projeto novo aqui no nosso canal, que é o Maior que o Jogo. Nós estamos começando esse projeto aqui porque aqui nós somos apaixonados por esportes e nós temos esse desejo de falar e contar algumas histórias de pessoas inspiradoras, testemunhos inspiradores e que eu tenho certeza que vai abençoar a nossa vida aqui, mas muito mais também a vida de vocês. E hoje, para começar, eu tenho a honra, a alegria de receber um cara incrível, que eu estou tendo aqui algumas conversas de bastidores, já estou muito animado, eu tenho certeza que vai abençoar você também. Márcio de Deus. E aí, meu amigo? Beleza, Arthur? Como é que você tá? Tranquilo. Tudo bem? Pô, tenho maior vontade de falar isso. Fala, galera de Desascope. Pô, seja bem-vindo, cara. Beleza, foi que um prazer honra meu. receber você aqui. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Que legal. Bom, vamos lá. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. A gente quer conhecer mais também da sua história, saber quem é o Márcio de Deus, conhecer um pouco mais, talvez, do esporte que você trabalha, né? Porque, às vezes, a sensação que a gente tem é que o Brasil ele é tão focado no futebol que a gente acaba excluindo outras coisas, né? Verdade. Mas a ideia é realmente essa, é trazer pessoas de todas as modalidades aqui Sim. para a gente poder bater um papo. Mas e aí, por que? Primeira coisa que eu quero perguntar, por que Márcio de Deus? É o seu nome? O que é? Vamos lá, então. Márcio de Deus é o meu nome mesmo. É o seu nome mesmo? É meu nome de batismo, é de Deus mesmo. E aí tem as coincidências, na quais eu não acredito. Eu moro na Cidade de Deus, Sim. que é uma comunidade do Rio de Janeiro. E pelas misericórdias de Deus, eu também entreguei minha vida a Deus. Então, eu sou o Márcio de Deus, que mora na Cidade de Deus, que serve a Deus. Uau, muito bom, muito bom. E então você é do Rio de Janeiro? Isso. Nascido lá? Não, eu sou nascido em Belém do Pará. Belém do Pará. Belém do Pará, que já vem novas coincidências, das quais eu não acredito. Eu acredito no que Deus faz. Belém do Pará tem, historicamente, muito a ver com a minha vida. Primeiro porque foi aonde entrou o pentecostalismo no Brasil. Sim. Então, isso é incrível, né? A galera aí que gosta do reteté, saiba que foi lá em Belém do Pará que tudo começou aqui no Brasil, segundo a história, claro. E também foi em Belém do Pará que entrou o jiu-jitsu brasileiro. Ah, é? É. A história conta, né, que Mitsui Maeda, conhecido como Conde Koma, chega a Belém do Pará para difundir um esporte da qual estava sendo praticado no Japão, junto com Jigoro Kano, que era o seu mestre, e ele chega para difundir o jiu-jitsu. E aí ele conhece algumas pessoas, entre eles a família Gracie. Né? Gastão Gracie, que era um diplomata, recebe do Japão Conde Koma, e Conde Koma começa a passar os ensinamentos para ele. Passado alguns anos, né, a família Gracie se muda para o Rio de Janeiro, e aí já começa a história com Carlos Gracie, Hélio Gracie, e eles pegam todo aquele ensinamento de Conde Koma, aperfeiçoam e nasce o jiu-jitsu brasileiro, hoje conhecido mundialmente como Brazilian Jiu-Jitsu. Então, Belém do Pará entrou o pentecostalismo, o Belém do Pará entrou o jiu-jitsu e nasceu o Márcio de Deus também. Que isso, hein? Que legal, cara. Agora, interessante isso que você tá falando, né? Porque, então, o jiu-jitsu, ele tava lá, era um esporte praticado no Japão e o brasileiro meio que aperfeiçoou. Exatamente. Hoje, mundialmente, é conhecido como algo nosso. Exatamente. Então, o esporte, embora seja japonês, quem difundiu de verdade foi o Brasil? Exatamente. Tanto que o esporte, o nome é Brazilian Jiu-Jitsu. Então mudou, é Brazilian Jiu-Jitsu, o nome do esporte. Jiu-Jitsu. As competições internacionais todas, Brazilian Jiu-Jitsu. Que legal. Né? A Federação Internacional, International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Né? Então, é um esporte brasileiro que se espalhou pelo mundo para as pessoas poderem entender, né, um pouco do jiu-jitsu. O jiu-jitsu hoje é, sem dúvida, e eu falo isso com números, tá, com base, é um dos esportes mais praticados do Brasil e do mundo. Para você ter uma ideia, Arthur, agora recente, no primeiro semestre, a gente teve o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que inclusive foi aqui em Barueri, aqui do lado. E foram quase 9 mil atletas inscritos no Campeonato Brasileiro.
nenhuma modalidade esportiva coloca 9 mil atletas. Daqui a algumas semanas, né, alguns dias, vai acontecer em Las Vegas, nos Estados Unidos, o que é considerado hoje o maior evento de jiu-jitsu do mundo. Já tem 10 mil atletas inscritos. Então, a potência do jiu-jitsu é muito grande. E um fato que é muito interessante, aí já começo a falar até um pouco da nossa história, né, do que a gente faz. O jiu-jitsu teve essa explosão, principalmente no Brasil, quando ele foi para o subúrbio. Entendi. Foi para as favelas, para as comunidades. O jiu-jitsu, a princípio, estava ali na região da Barra da Tijuca, na zona sul do Rio de Janeiro. Era um esporte, podemos dizer assim, mais elitizado, né? Até porque foi aonde a família Gracie se estabeleceu, os primeiros alunos moravam naquela região. Então, a Barra da Tijuca e a zona sul desenvolveram o jiu-jitsu no Rio de Janeiro. E aí o jiu-jitsu foi para as favelas. Foi entrando ali. Foi entrando, foi quando houve realmente uma explosão. Hoje, diversos campeões mundiais de jiu-jitsu, várias equipes grandes de jiu-jitsu tiveram a sua origem em projetos sociais. Sim. Projetos sociais desenvolvidos em comunidades. Então, a potência da favela, né, falando assim, no jiu-jitsu é algo muito forte. E aí a gente fala já um pouco do meu trabalho, que eu desenvolvo isso na Cidade de Deus, favela do Rio de Janeiro. Que legal. Mas vamos lá, antes da gente entrar no jiu-jitsu ali, onde Sim. a sua vida começa no jiu-jitsu, quem era o Márcio antes disso? Então, o Márcio de Deus, eu me converti muito cedo, né? Me converti com 16 anos. 16 anos. E ali eu namorei, noivei e casei. Muito cedo, eu casei com 18 para 19 anos. Né? Até porque se você namora alguém que você não quer casar, você está namorando a esposa ou o esposo de alguém. Então tem que casar. Eu falo isso lá na academia. Sim. Já fiz vários casamentos lá. Sou padrinho de um montão. Tem que casar, tem que parar de enrolar as meninas. E eu casei muito cedo e eu era muito envolvido nas questões da igreja, né? Liderança, grupo jovem, escola dominical, uma coisa que eu sempre gostei muito. Mas, enfim, bem no início ali do nosso relacionamento, a Gisele, né, que era a minha esposa, ela foi diagnosticada com uma doença, lúpus eritematoso, que é uma doença degenerativa dos sistemas. Infelizmente, é uma doença que clinicamente ela não tem cura, né? E aí a gente orava, né, fazia aquilo que a gente tem que fazer. Mas, enfim, em pouco tempo, muito pouco tempo de casado mesmo, infelizmente a Gisele, ela foi morar com o Senhor, né? Ela faleceu, e aquilo emocionalmente fez muito mal para mim. Sim. Porque a gente casa para ser feliz, né? Ninguém casa para ser infeliz. Ainda mais de uma forma assim abrupta acabar o casamento. E eu questionei Deus pra caramba. Pô, o senhor, era só se eu falar, não casa. Era fácil se eu fazer essas paradas. Eu não precisava passar por isso, né? Por quê? Né? Mas hoje a gente entende muita coisa que aconteceu. Mas os questionamentos, eles vêm, né? É normal, né? Eu não julgo as pessoas que passam por isso. E hoje eu tenho bagagem para poder falar com essas pessoas. E aquilo me fez mal emocionalmente e afetou a minha saúde. Eu, muito novo, com 20 anos, cara, estava tomando remédio tarja preta para controle de pressão arterial, né? O emocional mexeu com o meu físico. Eu não estava bem. E aí, o pastor da igreja que eu frequentava... Desculpa te cortar, mas aí você também entrou em processo depressivo? Eu não vou falar processo depressivo, mas eu não estava bem. A cabeça acabou mexendo com o corpo. Exatamente. Entendi. Né? Eu não estava bem, eu procurei me manter ativo na igreja, mas tudo me remetia às lembranças, né? Enfim. E aí o pastor da igreja, né, o médico chegou para mim e falou, cara, você tem que fazer atividade física, vai ser importante para você é jovem, poxa, vai fazer bem para tua cabeça. Né? O médico tentando fazer o tratamento fora clínico, né? E aí, cara, conversando com o pastor da igreja, o pastor falou assim, cara, tu é grande, tu é forte, por que tu não faz jiu-jitsu? Pronto, aí eu saí com mais maluco ainda.
Falei, como assim o pastor mandou eu lutar? E só que eu tô falando isso de muitos anos atrás. Cara, era bem visto, né? Até hoje, infelizmente, tem gente que... Mas, enfim. O pastor mandou eu lutar? Calma aí. Como assim o pastor mandou eu lutar? E aí depois a gente foi trocar ideia e o pastor Josué Branquinho dos Santos, o pastor tinha feito jiu-jitsu na sua adolescência. E parou de fazer por causa do ministério. Entendi. Que ele se converteu muito cedo, sim, né? Foi cair dentro da obra, né? O pastor trabalhava muito. E ele me motivou. Cara, eu falei, quer saber? Eu vou lá. Aí fui, procurei uma academia, achei lá na Cidade de Deus mesmo. Academia Infight Cidade de Deus. Cheguei lá, cara, eu falei, ó, e me matriculei. Aí eu não tinha kimono, né, pra lutar. Kimono caro, né, cara? Sim. Caro pra caramba. Eu comecei a treinar a modalidade sem kimono primeiro e tal. Aí eu vi a galera de kimono, achava, pô, bacana, assim. Eu achava elegante, cara, a galera de kimono, sabe? Chegar com kimono debaixo do braço. Sem contar aquela coisa, tu anda na rua com kimono, pô, cara, o cara é lutador. Passa outro ar, né? Pô, é maneiro pra caramba, né? E aí, poxa, eu cheguei pro professor, falei, pô, professor, eu quero treinar de kimono e tal. Ele, cara, olha só, não tem kimono aqui não, mas eu tenho isso aqui. Aí tinha uma parte de cima, a gandola que a gente chama, né? Aí eu arrumei uma calça de moletom, que não era apropriada. Arrumei uma faixa, mano, e fui treinar. E comecei a treinar de kimono, comecei a treinar. E aquilo, posso dizer, que virou um escape para mim. Aquilo estava me fazendo bem. A minha cabeça estava ficando melhor. Eu estava mais concentrado. Eu já não tinha tantas lembranças negativas, sabe? O esporte me fez bem. Me fez bem. Lógico, aliado à fé, a estar na igreja, ao discipulado, ao aconselhamento. E o pastor se animou, voltou a treinar também. Ah, que legal. Ele ia, né? Dava ali 5 minutos de treino e parava. Mas tava lá. E aquilo era legal para mim, sabe? Sim. Saber que o pastor estava ali me apoiando e tal. E eu comecei a treinar. E aí o professor era muito atarefado, porque ele não vivia só de jiu-jitsu. Ele tinha um emprego também. Entendi. E ele não conseguia, às vezes, dar todas as aulas ou começar a aula. Ele vinha correndo também, né? E eu me disponibilizei para ajudar. Ele, não, beleza, puxa o aquecimento. Aí eu já ajudava na aula das crianças. Cara, e começou a nascer no meu coração. Eu falei, cara... E eu já dava aula na igreja. Só que eram coisas totalmente diferentes. Mas era ensino. Sim. E aquilo me chamava a atenção. E eu mergulhei. Comecei a competir. Nunca fui um campeão. Nunca fui um cara que tem muitos títulos. Ganhei uma coisinha ou outra. Mais no esforço mesmo. E comecei a ajudar. E aí um dia eu já estava já de faixa roxa, né? Porque a graduação é assim, de adulto, né? Branca, azul, roxa, marrom e preta. Tá. E aí eu estava de faixa roxa, o pastor, vamos abrir um projeto aqui na igreja. Vamos dar aula aqui para as crianças na rua, tirar as crianças da rua, pô, tirar a galera das coisas erradas. Eu falei, pô, cheguei no professor, pô, o que o senhor acha de eu dar aula? Ele, vai lá, cara, mete bronca. Isso é uma coisa que marca até hoje o que eu faço, Arthur. Eu sempre tive mentores que me impulsionaram a ir à frente. Sempre acreditaram. Sempre tive pessoas que chegaram para mim, Márcio, vai lá. Mesmo quando muitas pessoas não acreditavam. Então, assim, o pastor Josué e o Kleber Silvino, meu professor, né, o Dadu, foram pessoas que vai. Meu irmão, se der errado, deu, mas vai, sabe? E é muito importante nós termos mentores, pessoas que nos impulsionam, né, sabe? É muito importante. Né? E eu vim entender coisas depois do jiu-jitsu. E aí, com autorização, falei, pô, vou dar aula. O pastor pegou uma parte anexa assim, da igreja, que não era muito usada, e abriu uma sala. Cara, a sala... Cara, eu acho que era esse quadrado que a gente está aqui. Nossa. Muito pequeno. E estava abandonado. A parede estava com mofo. Era um quarto que ninguém usava. Quarto do entulho. Joga tudo, né? Guarda, o que tiver guardar, guarda lá. Toda igreja tem o quarto do entulho. Só que lá estava muito arrebentado, né? E a igreja, cara, igreja de favela.
pobre, tinha estrutura. E o pastor, tem essa sala aí, cara. Eu falei, deixa comigo, vambora. E aí peguei pessoas, meus irmãos, né, mais novos, que começaram a treinar também por causa de mim. E aí a gente limpou tudo. E aí o meu mestre falou assim, cara, tem um pedaço de lona aqui. Lona é o que a gente cobre o tatame, né, aquela parte ali para amortecer. Só que a outra parte não tinha nada. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu já sei. Fui lá na padaria, cheguei pro Paulo, né, eu lembro bem. Paulo, eu preciso de caixas de papelão, cara. Ele, pô, mas tô cheio aqui de caixa de cigarro e tal. Então eu falei, pô, beleza, me dá. E peguei um monte de caixa. Forrei, colei com durex, aí botei um negócio assim em cima, era o nosso tatame. Olha só. Dava, sei lá, cara, 4 pessoas, já ficava um se esbarrando no outro. Aí eu fui na Lan House, galera nova não lembra o que é Lan House, mas a Lan House foi muito importante. Boas épocas. Legal, né? Galera do MSN. E aí eu fui na Lan House e imprimi um papel escrito Infight. E eu botei assim, Lutadores de Cristo. Que legal. E botei na parede. Era o meu banner. Se você for em toda a academia, tem lá o banner, a logo, né? A gente tem essa logo bacana aqui também. Coisa linda. Então, eu botei essa logo. Eu lembro que eu tenho até essa foto, eu postei recentemente na rede social. Eu de kimono, com cronômetro pendurado, kimono surrado. A parede toda arrebentada, que vergonha, cara. E a logo num papel. E ali foi a minha primeira academia. Que legal, né? E aí eu fui na rua, cara, na cara e na coragem, fui no campo de futebol. Galera, jiu-jitsu de graça, vamos treinar. Sei que eu voltei com um montão. Vambora. E ensinei a galera a quedar, derrubar, dar rolamento. E todo dia eu saía na rua trazendo, sabe? A galera para treinar. Eu sei que em pouco tempo, assim, num período de 2 meses, a gente já estava com 100 alunos. Nossa. Tinha espaço lá? Tinha que dar várias aulas. Nossa. Aí um amigo meu me emprestou umas placas de tatame, de yoga, que é aquela muito fininha, que não é para jiu-jitsu aquilo. Mas ele me emprestou, eu não tinha dinheiro para comprar, cara, entendeu? As crianças não tinham kimono. E aí eu botei do lado de fora, era aquele chão de concreto, sabe, todo irregular, que quando batia o tatame subia mó poeira, eu jogava água antes, cara, assim... Eu lembro disso com uma alegria hoje, legal, sabe? Cara. É uma memória tão bacana. E aí eu montava, eu dava aula na salinha e no tatame. Só que em pouco tempo o tatame já estava lotado. As crianças vinham. Sim. Só que eu tive um entendimento, Arthur, que era o seguinte. Cara, isso vai passar. Essas crianças vão enjoar disso. Tipo, o momento ali passa, né? Eu preciso dar sentido a isso. E aí acendeu uma luz na minha cabeça, que eu creio, claro, que foi Deus que me inspirou para isso. Eu sempre gostei de competir, sempre, mesmo não ganhando. Eu trabalhei na Fiat Automóveis 14 anos e eu chegava lá com as medalhas, né? Eu ganhava a medalha de bronze, 3º lugar. Aí eu chegava, o pessoal, caraca, pô, medalha, pô, aí, pô, o cara é brabo. Mas eu ganhava medalha de bronze porque na minha chave só tinha 3. Entendi. Entendi. Eu perdi. Mas eu ganhava medalha. Mas tava lá, então tava no tudo peito. certo, cara. Eu tenho várias dessas medalhas até hoje lá, eu conto essas histórias para as crianças. Pô, vocês estão chorando que perderam? Pô, eu perdi, foi pra caramba, meu irmão. Mas aquilo me forjou. Sim. Eu tinha prazer em competir. Sabe aquele frio da barriga? Pô, você é um pregador da palavra. Vai subir no altar, aquele friozinho, vai no banheiro antes, não é legal? E é bom. É bom. É bom pra Tem caralho. que ter, né? É muito legal aquilo, né? Cara, até hoje, às vezes eu luto ainda, né? Assim, esporadicamente para me divertir. Sim. E eu sinto aquele friozinho, ai, que legal. Eu tô vivo, sabe? E essa aí, sensação é maravilhosa. É muito bom. E eu falei assim, cara, eu vou botar essas crianças para lutar. Eu vou fazer isso. E aí eu cheguei e falei, galera, vai ter uma competição. Vou levar vocês para lutar. Que isso, professor? Não tem kimono e tal. Eu falei, vou dar um jeito. E aí eu lembro que eu peguei o meu salário e eu falei assim para Tatiane, né, que é minha esposa hoje, né, depois do falecimento da Gisele, eu fiquei 2 anos viúvo
né? E não queria me relacionar com ninguém, porque meu sentimento era de traição. Né? Mesmo não sendo, mas era um sentimento que eu tinha, e foi 2 anos que eu mergulhei no jiu-jitsu. Pra caramba. E aí apareceu 2 anos depois, né? Uma pretinha linda, que cantava louvor, crente em Jesus. E eu olhei e falei, caramba, é essa daí, meu irmão. Apaixonou. Né? Tu sabe quando o coração bate mais forte, né? E a Tati tem tudo a ver com o que eu vivo hoje. Eu não seria o que eu faço. Eu não faria o que eu faço hoje sem a Tatiane. Eu não faria. Ela foi um pilar ali. É assim, muito fundamental. E antes de chegar na competição, a Tatiane, eu conheci ela no ponto de ônibus, que a gente pegava um ônibus junto. A gente se olhava, né? E aí, ela é época de Orkut. Lembra do Orkut? Orkut. Lembra disso? Cara, a gente se achou no Orkut. E aí eu fui e mandei uma mensagem pra ela, convidando ela pra ir no culto. Porque eu vi no Orkut dela que ela era crente. Quando eu vi que ela era crente, é essa. Só faltava isso. Crente! Bonita e crente! E eu convidei ela pra ir no culto. E aí, ela, não, eu vou. E aí, beleza. Eu era líder dos jovens na época. E o culto era sábado. E aí o pastor falou pra mim assim, no sábado, Márcio, tu que vai pregar. Aí eu, caramba, a garota vai vir aí. Caraca. Bem no dia. E se eu mandar mal? E se não for bom? E se ela falar que não gosta de pregador? O pastor arrebentou comigo. Aí eu recebi ela, né? Aí eu falei, não, vou botar pra quebrar, botei um terno, né? Fui ataviado, né? Que isso. Fui varão legal. E aí ela sentou e eu preguei, foi muito legal. Depois eu levei ela em casa. E essa história, assim, eu gosto muito de contar ela. Eu fui levando, aí o pastor me olhou, né? O pastor José, cara, o pastor José é falecido, né? Ele faleceu no período da Covid, infelizmente, de Covid-19. Esse período duro que a gente passou. Mas um cara surreal. Foi Pai, chave na sua vida. paizão, sabe? Sabia muito Bíblia, povão. E a Tatiane assim, eu aqui, ele atrás. Tipo, e aí, meu irmão? Ele é amigo mesmo, né? Aí eu fui levar ela em casa, né? E eu passei pelo lugar que a gente mora hoje. E falei assim pra ela, Tatiane, você quer casar? No primeiro dia? Primeiro dia. E ela assim, como assim? Eu falei, casar. Então, eu sou viúvo, trabalho na igreja, eu faço jiu-jitsu, na época eu tava começando, e eu sou fluminense. Um detalhe importante. Esse aí sou eu. Então, se você não mexer com essas coisas, tá tudo certo. A gente pode casar. E ela, ai, mas assim, eu tenho que falar com a minha mãe. Eu falei, então fala com a tua mãe que amanhã eu vou lá. Nossa. Cara, e eu fui lá, ela tava me esperando, falei com a mãe dela, e ela, tu tá falando sério? Eu falei, vamos casar. Eu tenho que casar, cara. Eu não posso namorar, eu tenho que casar. Tu entendeu? Ela, não, eu entendo. Então a gente vai casar. Sei que em 6 meses a gente casou. E graças a Deus Nesse primeiro encontro, 6 meses vocês casaram. E graças a Deus a gente está junto até hoje. Temos 3 filhos lindos. Que legal. Quanto tempo de casado? É isso. Indo para 16 agora. 16. Que legal, meu. É isso. Muito bom. Sem enrolação. E aí eu lembro que eu recebi o salário e falei assim, Tatiane, eu vou botar as crianças para lutar. Só que as crianças não têm dinheiro para pagar a inscrição. E então eu vou atrasar o aluguel. Eu vou pagar a inscrição de geral. E ela, tá bom. Sempre acreditou. Eu sei que eu levei as crianças para lutar. E as crianças ganharam medalha. Cara, para minha surpresa, na semana seguinte, eu tinha o dobro de aluno. Porque se espalhou pela região que as crianças competiram e ganharam medalha. Uau.
E aí todo mundo quer ganhar medalha. Uhum. E aí eu comecei, agora. Comecei a cobrar. Ó, tem que melhorar a nota na escola, senão não pode competir. Tu tem que comer legumes, senão tu não pode competir. E aí, rapaziada, o negócio é o seguinte, 6h30 aqui na porta da igreja, que a gente vai pro culto. Eu quero geral na igreja. Não, mestre, vamos pro culto. E ó, quem for pra igreja vai ser campeão, meu irmão. É campeão, pode vir. E ó, irmão, comecei a encher um lado da igreja. Uau. E eu comecei a ver ali, Arthur, que aquilo não era só dar aula para jiu-jitsu. Estava nascendo ali um ministério na minha vida. Sim. Porque eu pensei, por várias ocasiões, que eu seria um pastor de altar. Eu cursei teologia, né? Estudei na Christian Life College. Eu gostava de pregar. Você é formado, então? Sim. Em teologia? Que legal. Eu gostava de pregar. Uhum. Mas teve uma vez que eu cheguei pro pastor e falei assim, pastor, eu não quero mais pregar. Eu fiz o caminho inverso que muita gente faz. O pessoal briga para subir lá, né? Para estar ali na frente. Eu queria descer. Sim. Falei, pastor, meu lugar não é aqui. Eu quero pregar lá. De kimono, no tatame. Você tinha se encontrado. Me encontrei muito. E aí o pastor, é isso, meu filho. Vai com Deus. E eu comecei. Eu fazia, pregava. E time crescendo. E aí aconteceu que em 2018 a gente foi para o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu na Califórnia. Isso com a galera já da sua academia lá? A galera da minha academia. Uau. Não tinha ninguém adulto, né? Nenhum grande nome, mas a gente tinha uma galera já esforçando, fazer visto, passaporte, tudo assim. Faz rifa, sorteio, vende doce. Vamos dar um jeito aqui. Eu trabalhava no campeonato de árbitro, comecei a arbitrar, né? Então além de você dar aula, você também foi trabalhar eu fui no trabalhar jiu-jitsu? no jiu-jitsu como árbitro. Que legal. Eu gostava de estudar. Então decorar regra pra mim Era pff, prazeroso. de né? boa, entendeu? Eu lia o livro de regra todo dia. Então eu fui arbitrar. Entendi. E comecei a ser chamado para arbitrar direto. Aí o que eu fazia? Eu trocava a minha diária de árbitro por inscrição de campeonato para as crianças lutarem. Nossa, que legal. E aí as crianças lutando, a gente começou a fazer barulho nos campeonatos infantis, no sentido de ganhar títulos e tal. E aí a gente foi para o Mundial. E a academia ela tinha uma proporção já maior. E eu precisava, eu já estava com uma outra cabeça no sentido de... Porque eu esbarrava às vezes em receber ajuda das pessoas, pô, mas é na igreja. Sim. Pô, mas vai ter um evento na igreja, não pode ter treino. E eu queria caminhar para uma parte mais profissional do jiu-jitsu. Sim. Até porque as crianças estavam crescendo. E só para dessa época que você começou, ainda tem alguns que estão com você até hoje? Praticamente todos. Todos? E na faixa preta. Uau. Entre eles, a Gabi Peçanha, que hoje é o maior nome do jiu-jitsu feminino, campeã mundial. O Vitor Mateus, que hoje é professor de jiu-jitsu na Califórnia. Eric Vinícius, professor de jiu-jitsu na Califórnia. Que legal, cara. A Luciana Alex, professor de jiu-jitsu no Kansas. Uau. Entre outros alunos que são professores também. A primeira geração deu muito certo. Que legal. Venceram, né? A Gabi estava na primeira geração? Primeira geração. Uau. Era daquela da salinha. Que legal. Turma da salinha. Turma da salinha, era dessa época. E aí eu queria profissionalizar mais. Porque, além de ser meu ministério, virou minha profissão. Era o meu ganha-pão. E era uma oportunidade daqueles jovens também ter uma profissão. E a visibilidade começou a aumentar. E aí eu tive a ideia de abrir uma academia desvinculada da igreja. Tá. Né? Entendeu que era hora de... Era hora de desvincular. E aí, o projeto da igreja continuou, né, normalmente. Ficaram professores dando aula. E aí eu fundei a TMD House, que era a casa do time Márcio de Deus. Legal. Aonde a gente abria às 6 horas da manhã, fechava às 10 da manhã, aula direto de jiu-jitsu. Então, era só jiu-jitsu.
Era muito treino. Já visando a galera competir no alto rendimento. Então você já tinha meio que se ligado que tinha talentos ali que dava para... Exatamente. Entendi. E eu precisava desse rompimento amigável, claro, Sim. mas eu precisava desse rompimento profissionalmente. Sim. E a coisa começou a fluir ainda mais. No nosso primeiro ano de TMD House, eu formei várias faixas pretas e a gente abriu mais 6 filiais. Nossa. Hoje nós somos 12, inclusive uma nos Estados Unidos. Eu ia até perguntar se são aonde está a maioria. É tudo Brasil? No Rio de Janeiro tem uma nos Estados Unidos. Legal. Tem na Bahia, tem no Paraná. Ah, tá. Então não Coisa tem tá no Brasil crescendo, aí. né? Tá crescendo, tá indo. E aí, no Mundial de 2018, né, a gente teve essa ideia e quando a gente voltou, a gente fundou a academia. E aí, o pastor foi lá, ungiu o tatame, a gente inaugurou e eu comecei a trabalhar intensificamente na questão jiu-jitsu. Porém, eu sabia que eu tinha uma responsabilidade de, através do jiu-jitsu, falar do amor de Deus para as pessoas. E isso eu nunca abri mão. Até hoje, Arthur, eu recebo muitas críticas, né? Tá misturando as coisas. Profeta, os apelidos, né? Contador de história, enfim. Mas hoje, a academia ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Sim. Hoje a gente consegue perceber na comunidade como o time de jiu-jitsu consegue impactar as pessoas. Entendi. Famílias inteiras sendo restauradas, pessoas que abandonam vícios, pessoas que mudam de comportamento, famílias novas que se formam. Então, a academia ela é uma igreja diferente. É a igreja, só que praticando um esporte. Exatamente. E a gente não deixa de levar o pessoal na igreja, né, no domingo. Galera, vamos pro culto e tal. E a gente tem, oficialmente, o dia de falar, né, de orar, é a sexta-feira, oficialmente. Só que aí, eu li um livro, vi um vídeo, escutei alguma coisa e inspirou. Então já vai na segunda, na terça, na quarta. Tem dia que eu falo todos os dias. Entendi. Todos os dias. E é muito gratificante ver o que a gente está conquistando hoje. Eu estou muito feliz. Agora, então você tem um dia certo ali que tem um compromisso com a galera. Toda sexta. Toda sexta Toda é um culto ali. É um culto. A gente tem palavra, tem estudo bíblico, entrega o estudo para eles, tem momento de oração. Mas a vida cristã ela é muito presente na academia. Muito bom, cara. Muito presente, assim, em tudo que a gente faz. Tem uma frase que eu amo, uma frase assim que Deus me deu assim lá no começo, e ela está bem grande na academia. Quem tem Jesus tem tudo. É isso. Porque nós não tínhamos nada. Eu falava isso para as crianças, falava isso para a Gabi. Não tenho dinheiro para competir, não tenho dinheiro para kimono. Eu falei, galera, quem tem Jesus tem tudo. Vai dar certo, vai ir, vamos embora, vai acontecer. E hoje as coisas acontecendo, né, são muitos campeões espalhados pelo mundo. Além da parte espiritual, a parte profissional é real. Tem pessoas que hoje trabalham com jiu-jitsu, sustentam suas famílias com jiu-jitsu. E o jiu-jitsu realmente tem sido uma grande ferramenta ali para a gente falar do amor de Deus para as pessoas. Que legal. E assim, agora entrar em algumas perguntas aqui que, enquanto estava contando, me vieram na cabeça. Você, então, teve mais prazer em ser um cara que lapidou o talento do que ser o próprio talento em si no questão da competição? Você acha, tipo assim, você é um cara que, igual a gente leu bastante aqui um livro que chama Formador de Heróis, né? Você é um formador de heróis. Você não se importou em não ser o herói, mas sim formar pessoas. Quando comecei a dar aula, literalmente, eu mesmo, eu tive um momento de oração que eu questionava, Senhor, o que tu quer com isso? Sabe? O que tu quer com isso? E as coisas iam acontecendo e eu, Senhor, onde isso vai parar? Onde isso vai chegar? O que você quer? Pô, Senhor, às vezes está difícil. E um dia eu ouvi audivelmente: eu te chamei para ser cooperador de realização de sonhos. Uau. Só trabalha. Incrível.
Então eu vou trabalhar. É isso. E é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de assistir vídeo, eu gosto de ensinar, eu gosto de aprender. Arbitrando eu aprendi muito a posição e eu passo para os alunos, a gente conversa muito, eu cuido muito da parte mental e espiritual dos alunos, procuro estar perto, procuro usar a paternidade como estilo de liderança, sim, até porque a paternidade ela é realidade, um problema grave no Brasil. Nas comunidades é absurdo, se você reúne 10 adolescentes na comunidade, pelo menos 6 ou 5 não tem pai presente. Nossa. Isso é uma realidade. Eu sou um desses, eu não tive pai presente. E a gente sabe o quanto isso pode afetar, atrapalhar o desenvolvimento. Então, hoje você tem esse papel, você se coloca como um pai eu sou o cara que vai na reunião da escola. É. Eu sou o cara que sou príncipe do 15 anos. Eu sou o cara que entrega o anel de formatura final do ano. Eu sou o cara que o aluno vai se formar na carreira militar, tem um aluno semana que vem que vai se formar, eu vou estar com ele lá na formatura. Quando vai para o hospital eu estou também. Eu sou o cara que estou ali para isso. Eu acredito que essa é a minha missão e eu faço com muita alegria. Eu estou ali gritando na beira do tatame, quando perde eu estou lá abraçando, choro junto, quando ganho eu estou abraçando, eu choro junto. Eu procuro suprir essa necessidade que eles têm, sendo um pai, né? Muitos realmente me chamam de pai, inclusive, né? O Vitor me chama de pai, o Samuel, filho dele, me chama de vovô. Que legal. Né? Então a gente assumiu isso, eu assumo com muita alegria, mas também sabendo da minha responsabilidade. Que eu preciso estar ali, eu preciso estar junto, que eles podem contar comigo. Agora tem os faixas pretas que eu cuido separadamente, porque são líderes, então precisam ter cuidado de liderança, precisam ser discipulados, e eu sei que para eles às vezes não é fácil suportar a pressão de estar conduzindo um time. Então hoje mesmo eu já mandei uma oração de fé para eles, tá ensinando os princípios de andarem corretos, de serem idôneos, de serem exemplo. Na minha cabeça, o faixa preta, o professor, ele tem uma responsabilidade muito grande na formação do caráter do aluno. E é isso que a gente procura fazer assim diariamente na academia. Eu quero que eles vençam. Sabe, Arthur? Eu quero que eles vençam. Eu não vou mentir. Eu vi uma frase do Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, ontem, dizendo assim: nós treinamos para vencer, essa é a nossa filosofia. E realmente, o treino lá na academia é um treino muito duro, sabe? A gente treina, por exemplo, a Gabi treina 4, 5 vezes por dia. É puxado, tem os drills, né, que são as repetições, as posições, a regra. A gente treina muito. E eu quero que eles vençam. Quando eu vejo o braço erguido, eu tenho uma satisfação enorme. Mas isso não é o mais importante para mim. Eu quero que eles se tornem pessoas de caráter. Eu quero que eles se tornem homens de verdade. Que eles se tornem chefes de família. Que elas se tornem mulheres idôneas, fortes. Sabe? Isso para mim é o mais importante. Não adianta nada a gente ser um campeão, nós termos títulos, termos medalha, mas a gente ter um caráter ruim. A gente precisa ter bom caráter. Isso aí. Tem que ensinar o que é o verdadeiro sucesso, né? Exatamente. Muito bom. Eu me preocupo muito com isso. Que legal. Agora, assim, dentro de tudo que você está me falando, assim, uma coisa que me chamou muita atenção é você comentar sobre a comunidade em si. Sim. Porque, pelo que você está dizendo, então, hoje você já trabalhou com alguns campeões, não uma só, mas alguns já de destaque. Você tem várias, hoje, academias, né? Está se espalhando. Então, a possibilidade que você teve de sair de uma comunidade para talvez viver algo muito melhor e tal, você já teve várias oportunidades e você se manteve ali. Várias. Cara, por quê? O que queima ali no seu coração? Eu não posso defender um lugar que eu não estou presente. Entendi. Então, quando o meu aluno escuta o tiro, eu escuto também. Uau. Quando o meu aluno sente as pressões da comunidade, eu sinto também. Quando falta luz na casa dele, falta na minha também.
Então eles sabem que o professor deles está com eles o tempo todo. Não é só uma teoria. Não. Você está vivendo. Né? Lógico, não vamos ser hipócritas. Eu não quero morar num barraco de madeira. Sim, sim. Eu quero morar bem, quero que meus filhos tenham conforto, eu quero ter uma boa internet, eu quero ter uma boa TV a cabo para me ver minha NBA na hora do meu descanso. Torce pra quem? Golden State Warriors. Ah, brincadeira. Sério? Pô, o Douglas já ia estar pulando aqui de alegria. Eu quero me alimentar bem, Sim. mas eu não posso sair de lá. Eu não posso, eu tenho um chamado naquele lugar, eu acredito nisso piamente. E cada dia que passa, cada mensagem que a gente recebe, eu recebi uma mensagem recente, tem um jornal digital da comunidade, muito conhecido lá. E essa moça me mandou uma mensagem há algum tempo, alguns dias atrás, não me recordo quanto tempo certo. E ela, irmão, parabéns por você ser a referência que você é. Ela me mandou um print de uma mãe desesperada mandando mensagem numa rede social, pedindo ajuda pro filho, que o filho tá nas drogas, o filho tá fazendo coisas erradas. E algumas pessoas comentaram assim: leva ele na academia do Márcio de Deus, porque lá a vida dele vai mudar. Isso é o meu maior salário. Isso que me faz mais feliz. Tá respondido, né? Então, por que você não sai de lá? Eu não posso sair de lá. Eu tenho uma responsabilidade de ajudar muitas pessoas. Arthur, eu acordo todos os dias e eu me pergunto o que eu posso fazer para ajudar as pessoas que estão ao meu lado. Isso me consome. Sabe? Isso me consome absurdamente. Sabe? Alguém precisa de uma cesta básica, alguém precisa, sabe, de alguma coisa, cara, o que eu posso fazer? E aí a gente trabalha o máximo que a gente pode para ajudar as pessoas. Só que eu queria e quero que isso vá além, porque a comunidade do jiu-jitsu é muito grande. Sim. E eu posto vídeos na minha rede social, eu pregando no tatame. E hoje esses vídeos eles são extremamente virais, né? Qualquer coisa que a gente posta explode assim muito fácil. E são vídeos que falam de fé, de motivação, de esperança, de honra, de ansiedade, de depressão, de família, de superação. E como a gente está alcançando pessoas, as pessoas escutam aquilo, se identificam com aquilo. Então, tudo que eu posso fazer para fazer com que Jesus toque nas pessoas, eu estou fazendo. Está na sua mão. Eu vou fazer. Vai fazer. Cara, que demais, que demais. Agora, falando até um pouco assim, mais do esporte em si, Sim. porque é o que você falou, essa comunidade é gigante. Aqui na nossa região é um esporte muito praticado, Sim. né? Aqui na região aqui da cidade de Bragança. E talvez tem muitas pessoas que estão nos assistindo que já tem você como uma referência por já gostar do esporte. Talvez está aqui, tipo assim, cara, fala algo que eu posso fazer, como é uma rotina, o que um campeão de jiu-jitsu faz, dá um conselho para alguém que está nessa vida e deseja viver disso, talvez. Dedicação. A gente não pode esperar ser um campeão para viver como campeão. Se eu quero ser campeão, eu preciso viver como campeão agora. O que um campeão faz? Um campeão acorda cedo, se alimenta bem, treina bem, não se distrai com as distrações. As distrações são os maiores inimigos daqueles que querem vencer no esporte. O que seriam as distrações? E aí a gente fala abertamente, que eu falo na minha academia. Baladas, bebidas, drogas, relacionamentos, ostentação, bens materiais. Ao seu tempo, tudo que você precisa vai chegar. Sim. Mas precisa de dedicação, precisa de comprometimento. Tem uma frase que uma palavra que eu uso muito na academia. Você tem que ter seriedade. Seriedade. Seriedade não é cara fechada, não tem nada a ver com isso.
isso você está de mau humor. Uhum. Seriedade é você encarar algo como muito importante para você. Então, o jiu-jitsu é importante para você, ser campeão é importante para você, então você tem que encarar com seriedade. Você não pode chegar atrasado no treino, porque atraso é falta de comprometimento. Sim. Você não pode dormir tarde. São os mínimos detalhes. Tem que ter renúncia, tem que abrir mão. E quando eu falo essas coisas, eu falo com muita tranquilidade, porque a fé cristã me ensinou isso. A gente tem um lado bom, né, da fé que nos ensina. Né? Então, para você morar no céu, você tem que renunciar. Para você ter uma vida abençoada, você precisa pagar um preço. Para você ser campeão, você tem que pagar um preço. Você tem que se esforçar. Quando a gente pega os grandes atletas, né, Kobe Bryant, Venus e Serena Williams, Usain Bolt, Michael Phelps, Cristiano Ronaldo, o que esses caras fizeram? Eles treinavam mais do que todo mundo. Sim. Então, quanto mais você treina, mais chance você tem de ganhar. Aonde você gasta a maior parte do seu tempo, será onde você terá os seus melhores resultados. Quanto mais você se dedica em algo, mais chance você tem. Então, o meu conselho para quem quer vencer no jiu-jitsu é dedicação. Dedicação total. E algo que é muito importante. Todo atleta de jiu-jitsu tem um professor. Colar no professor é fundamental. Faz toda a diferença. Ande com os seus mentores. Ande com seus líderes. Que legal. Não tem a ver com bajulação. Porque honra não é o que as pessoas fazem por mim. Honra é o que eu faço pelas pessoas. Sim. Então, honre o seu professor, o seu mestre, o seu líder. Ande com ele e se dedique. E aí, para fechar, fé em Deus. É isso. Aí, duvido dar errado. Combo. Não tem como dar errado. Não tem como. Eu vivo isso diariamente. Não tem como dar errado. Dizem que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E eu ouvi muito isso, sabe, Arthur? Academia de um atleta só, quando a Gabi começou a ter destaque. Sim. E aí apareceu a Maria Cláudia, campeã mundial na azul, na roxa, na marrom. Chegou na preta, já tá ganhando o título. Pô, mas caiu 2 vezes no mesmo lugar. Não, vai cair outro não. Aí eu tenho a Ana Luísa, juvenil, 16 anos, campeã mundial, campeã brasileira, ganhando tudo, kimono, sem kimono, peso e absoluto. Caiu no mesmo lugar 3 vezes. Aí eu tenho uma nova geração vindo de crianças. Então, nada resiste a um trabalho feito com honestidade, dedicação. Nada resiste. Não tem como dar errado, vai dar certo. Que legal. Agora, assim, talvez eu tava caminhando até pro fim, mas um negócio que me chamou a atenção. Muita mulher, né? Muitas meninas. Você falou de 3 destaques, 3 femininos, né? Sim. Como que é o esporte, o jiu-jitsu para mulher? Eu tô falando aqui como um cara que assistiu mais Sim. até MMA do que o próprio Sim. jiu-jitsu, né? E tô até tirando dúvida aqui Sim. com você. Mas como que é esse esporte para mulher? Porque a gente está agora, por exemplo, talvez o mais falado de tudo foi agora a Copa do Mundo Sim. feminina, que o Brasil não teve um resultado tão Sim. legal e tal. Mas e no Gil? Como é que funciona para as mulheres? Hoje melhorou muito. Muito. Não era assim também. Não era assim. Mas hoje, as premiações, por exemplo, vai ter um evento aqui em São Paulo, muito bacana, BJJ Stars. É um evento particular, não é da Federação Internacional. Mas é um evento que vai pagar de premiação para um GP feminino, com 8 atletas mulheres, R$100 mil. 100 mil? 100 mil. A campeã leva 100 mil? 100 mil. Meu Deus. Mais a visibilidade toda, né, da mídia, enfim. Então, o jiu-jitsu feminino está muito valorizado. Que legal. Pode melhorar? Sim. Mas está melhorando a cada dia. Que legal. As competições, né? Isso é muito, muito bacana. E aí vem talentos como a Gabi, por exemplo, e essas que você... E essas meninas vêm vindo porque se inspiram, né? Então, é muito legal porque
essas meninas, elas são um termômetro para mim. Porque aonde tem muitas mulheres juntas, é onde elas encontram respeito. Então, quando eu vejo muitas meninas na minha academia, eu sei que lá elas se sentem respeitadas, protegidas, honradas. Tem um paizão lá para honrar, para cuidar delas. Sim. Então, isso é muito bacana. Então, o jiu-jitsu feminino, ele não para de crescer, tem muitas academias com muito... Inclusive, tem academias que trabalham só com mulheres, só com feminino, né? Que tem várias excelentes professoras. Eu acredito que, num pouquíssimo tempo, cara, o jiu-jitsu feminino vai ser tão competitivo, né, no sentido de quantidade de atletas, quanto o masculino. Entendi. Os Estados Unidos, né, ele tem muito essa questão do esporte feminino. Sim. Né? A WNBA, cara, ela tem uma proporção de visibilidade, de pagamento de salário, de mídia tão grande quanto a própria NBA. Né? O soccer, né, o futebol, que é muito forte lá para as mulheres, a mesma coisa. Então, acho que a tendência é crescer ainda mais. Aumentar. Hoje você diria assim, não vou falar todo o esporte, sim, mas na sua academia é uma porcentagem de quanto, assim? Hoje a gente deve estar com 40% de mulheres. 40%? Quase a metade do time é feminino. É muita gente. Então está com uma abertura bem legal. Isso em todas as faixas etárias, tá? Crianças, né, adolescentes e adultos. Que legal. Né? Porque querendo ou não, traz um pouco aquele estereótipo, né? A luta é de homem, luta é que coitado, né? Hoje não é. As mulheres gostam de lutar, né? Acho que é legal porque tem a ver com o instinto protetor da mulher, né? A mãe tem muito disso, de proteger. Eu tenho uma faixa preta minha, a Tatiane Oliveira, que me ajuda lá na aula das crianças, né? Uma excelente professora, foi competidora há muito tempo. Ela é mãe da Ana Luísa, desse destaque, né, que a gente tem lá na academia. E ela começou a treinar porque ela levava a filha para o treino. E ela começou a ver, não vou treinar também. Olha, cara. Então, isso é muito legal. A mãe da Gabi está treinando. A mãe da Gabi está treinando lá de faixa branca, está indo lá treinar. Então, acho que é um ambiente que as mulheres se sentem seguras. Hoje lá, quando você não está, você tem um time que cuida. Eu tenho um time, né, que tem os faixas pretas, né, para puxar a aula. E não para? Não para. Se você não está lá, continua do mesmo jeito. Continua fluindo mesmo de todos os horários. Até melhor, né? Porque aí quando o gato não está em casa, o rato faz a festa, né? E aí eles mandam foto, vídeo dançando. Aí eu sempre escuto a voz assim, é porque o Márcio não está aí, né? Mas a Gabi, ela assume muita responsabilidade de liderança na academia. Um braço direito para você, então, é a Gabi. A Gabi é uma líder, né? Nata, líder nata, resolve, mata as coisas no peito. Né? As pessoas falam que quando eu não estou presente, ela bota o chip Márcio de Deus nela e fala igual, né? Isso é muito legal, tem a ver com o discipulado, né? E isso que você estava falando, né? Eu gosto muito do assunto, né? Do discipulado em si. E eu estava aqui pensando quando você estava falando, cara, na verdade a sua vida é discipulado, né? Você teve o esporte, você tem a academia, você teve toda a sua história, mas no fundo sempre foi isso. No momento em que você citou o seu pastor, sim, e pessoas que te apoiaram, sim, são discipuladores, sim, e pessoas que hoje estão com destaque, você está formando, são seus discípulos. E falando em destaque, né? Falando em discipuladores, né? Hoje está caminhando para 6 anos, né? Hoje a gente congrega na IPAM, na Igreja Profetizando as Nações, pastor Emerson e Fernanda Bru, né? A gente estava com ela um tempo atrás. Isso. E o pastor Emerson é uma figura assim demasiadamente importante na minha vida. Né? Um cara que chegou para mim e falou, Márcio, você é um pastor, só que você não é daqui. E ele falou assim, você está bem resolvido com isso. E antes de vir aqui, né, recebi um convite, fiquei muito honrado, né? Porque é algo que a gente admira, a gente segue, aprende. E eu falei com o pastor. E assim, até aconteceu nos bastidores, né? O rapaz veio aqui tirar uma foto. Sim. Nas competições acontece muito hoje, devido às visibilidades, os resultados. Termina inspirando alguém. E eu falei, pô, pastor, não sei muito lidar ainda com esse negócio de fama, né? Não quero atrair nada para mim, eu quero continuar sendo o Márcio lá da favela, que correria. E aí o pastor, por isso que é bom ter mentor, cara.
O pastor sentado assim no altar, né? Aí estava um aluno meu, e ele, Márcio, Lázaro ficou famoso depois que ressuscitou. A Bíblia diz isso, que ele ficou famoso. Se espalhou a notícia. E muitos, a Bíblia diz, e depois, eu já tinha lido isso, né? Aí depois eu fui olhar de novo. E a Bíblia diz que muitos judeus acreditaram em Jesus por causa de Lázaro. Aí ele olhou para mim, meu filho, tu é Lázaro. Uau. Só manda. Chega em você, Jesus. 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 O tempo todo apontando. E eu falei, ó, eu fui convidado para ir no Dizescope. Ele, pô, que legal, dá um abraço na galera, no pastor Douglas e tal, guarda o pessoal. É isso aí, meu filho, vai, segue em frente, vambora. Ele tá sempre falando assim, né? Vai. E é muito legal a gente ter mentores, né? Eu tenho meu professor, né, que a gente ontem, né? Foi ontem? Não, anteontem. Anteontem eu recebi uma notícia, assim, que me desconcertou muito, né? Porque vai acontecer em Las Vegas o World Master Jiu-Jitsu Con, que é uma feira de jiu-jitsu, um evento que está com 10 mil atletas inscritos. Né? É o maior evento de jiu-jitsu do mundo, a nível de quantidade, tem uma visibilidade. Se a gente está falando de 10 mil atletas, está falando pelo menos aí de 20 mil pessoas, sim, ou mais num evento. É muita coisa. É muita coisa. E eu serei um dos seminaristas, né? Eu vou dar um seminário lá nesse evento e fiquei muito emocionado, né? Porque tu lembra dando aula no papelão, sim, e agora tu vai dar aula no maior evento do mundo, sabe? Sim. Você vê como que Deus faz as coisas. Eu falei com o meu professor e ele, pô, isso aí, meu filho, é fruto do seu trabalho, parabéns, pô, honra nosso time lá. Então, eu acredito muito no poder do discipulado, no poder da mentoria. Sim. E mesmo com tudo que hoje vem acontecendo na minha vida, eu não abro mão de estar com os meus mentores. Sim. Eu não abro mão de pedir ajuda, de pedir conselho, sabe? Isso é muito importante. Eu já fui no pastor Emil só para chorar. Uhum. Pô, pastor, vou trocar uma ideia com o senhor. Tu precisa... Ele fala... Eu estou bem. Então, é muito importante ter mentores. E isso tem tudo a ver com o jiu-jitsu, né? Porque tem a hierarquia, o faixa preta, o professor, o instrutor, terminam sendo mentores ali dos alunos. Interessante isso que você falou, né? Porque eu não sei se o pessoal compartilha o mesmo pensamento que eu, mas talvez você chega num ponto que você é o professor do pessoal e você fala assim, nossa, mas ele ainda tem um professor? Sim. Né? Que legal isso. Tem que ter. A vida toda, então, todo mundo que luta o jiu-jitsu tem sempre alguém. Tem sempre alguém. Tem sempre alguém. E esse professor é lá da sua academia? Mesma equipe. Que legal. Ele é mais velho? Mais velho. Eu não abro mão do meu time, eu já tive propostas para sair do time, né? Uhum. O time que a gente representa, que é Fight Brazilian Jiu-Jitsu. Mas eu não posso. Foram eles que me abraçaram, eles me ensinaram tudo. Sim. Não posso abandonar. Não tem como, não posso. É inadmissível. Não posso deixar meus mestres, sabe? Então, acho que a fidelidade e a honra. A própria Gabi já recebeu várias propostas para sair, né? E ela continua lá firme e forte. Então, que legal. Vamos seguir. Que bom, cara, que bom. Inclusive, quem sabe um dia vem você com ela. Com certeza, ela vai ficar feliz. Muito legal. Ela vai ficar feliz. Cara, que honra, que alegria aprender um pouco mais aí desse esporte, mas principalmente conhecer você e tudo isso que na verdade é o sucesso por trás, né? Que nem você estava falando, o sucesso é muito relativo, né? Ganhar uma medalha, sim, às vezes é pouco, mas o que tem por trás disso, isso é o que importa, e a fé e tudo isso que você deixou aqui para a gente, eu tenho certeza, cara, que esse legado que você está construindo e deixando para as pessoas vai ser espalhado ainda mais aí. Se você gostou desse papo, está acompanhando a gente aqui até agora, eu vou pedir para você compartilhar. Qual que é onde o pessoal pode achar vocês lá na internet? Então, no Instagram, né, eu tenho o meu Instagram, que é @marciodedeusmd. MD no final? Tem o Instagram da academia, @tmdhouse. TMD House. Isso. Tá. E a gente tem também um site, né, que é o marciodedeus.com.br. Tá. Esse site é importante hoje
porque nós recebemos um presente de uma empresa, né, uma empresa que nos ajuda, a Seda College, que é uma escola de intercâmbios da Irlanda. Ah, eu morei na Irlanda. Morou na Irlanda? Uhum. Conhece a Seda? Conheço. Então, a Seda College, Que legal, né, nos presenteou com um prédio novo. Uau. Esse prédio hoje está em obra, é bem na principal da Cidade de Deus, um lugar assim sensacional. Está lá rolando a obra. A Seda College está nos ajudando em tudo. Que legal. E esse site, ele está com 2 produtos. Um é o meu livro online. Inclusive, eu trouxe aqui o piloto da versão escrita, né? Que é da Cidade de Deus para o Mundo, a história do professor Márcio de Deus. Legal. Isso aqui é um piloto, vai chegar o livro físico, mas a versão online já está disponível lá. E também tem um documentário que em dezembro nós estivemos na Irlanda para a disputa do Europeu Kids, o Campeonato Europeu de Crianças. E foi gravado um documentário, a gente saindo da Cidade de Deus, no avião, no aeroporto, chegando lá, treinando, competindo, sabe? Então conta a nossa história ali, momentos nossos. E esses 2 produtos, eles estão à venda, né? Para quê? Para que esse dinheiro seja usado também na reforma da obra. Vai direto para ser usado para isso. Então tá lá marciodedeus.com.br. Eu vou deixar na descrição aqui pro pessoal. Vai ajudar pra caramba, vai ser muito importante. Legal. Né? De cara eu coloquei que eu gostaria que tudo fosse doado para a obra, né? Porque vai ser um lugar mais amplo, mais aconchegante, com mais propriedades técnicas para a gente poder oferecer melhor atendimento para os alunos, para a comunidade. Que legal. Pô, que massa, cara. Fico muito feliz com isso. Que legal essa coincidência, né? Não existe coincidência. Mas eu conheço, sim, a Seda. Cheguei no prédio deles lá quando eu estava lá. Legal. Tive uma reunião, quase que eu fiz uns trabalhos para eles uma época lá. Foi muito legal. Mas, cara, que prazer. Que honra. Vou deixar tudo isso, então, que você falou na descrição. Por favor, você que está assistindo esse papo aí até o final, acessa esses links. Se possível, adquirir ou o documentário ou o livro, se você puder os 2. Vai ser muito legal para estar abençoando, ajudando o projeto do Márcio lá na comunidade, toda a galera que está lá junto com você. Cara, obrigado. Obrigado por esse papo, por esse tempo que você está aqui com a gente. É o primeiro papo que a gente está tendo aqui no Maior que o Jogo. Estou muito feliz, cara, de receber alguém assim que tem feito um trabalho tão relevante. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, irmão. Obrigado de coração. Deixa eu só te fazer um último pedido. Sim. Deixa uma mensagem aí, eu quero fazer isso com todo mundo aqui. Deixa uma mensagem aí, o que você está queimando seu coração, que tem a ver com o seu propósito para a galera. Fala, galera, Dizescope. Eu tenho que falar isso. Muito bom. Não desista dos seus sonhos. Não vai ser fácil. Não vou mentir para você. Não vai ser um passe de mágica, não vai ser num estalar de dedos, num piscar de olhos. Não vai ser, não importa qual é o seu sonho. Se você quer ser um empreendedor, um atleta, um pastor, um missionário, um empresário, quer abrir um negócio, quer casar, não importa qual é o seu sonho. Não vai ser fácil, não vai. Essa promessa não está na Bíblia, não vai ser fácil. Mas você pode. Porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque no mundo teríamos aflições, mas ele venceu o mundo. A gente pode. A gente precisa acreditar mais naquilo que Deus colocou no nosso coração. A gente precisa se dedicar mais. Deus honra trabalho. Quando Adão sai do jardim do Éden, Deus olha para Adão e diz assim: do suor do teu rosto tu comerás. Se tu trabalhar, vai dar certo. Trabalhe muito, se esforce muito. Não deixe de honrar a Deus em nada que você faz. Tenho certeza que vai dar certo. Então, se você está passando por um momento, talvez pensando em desistir, em parar, não é a hora. É hora de continuar. Vai dar certo. Deus abençoe sua vida. Uau, muito bom. Cara, obrigado demais. Você sabe que tudo que nós fazemos aqui no Dizescope tem só um intuito, é fazer com que a gente seja mais parecido com Jesus todos os dias. Então, Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu.